Bendito seja o nome do Senhor. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, volta a ser destaque na imprensa nacional e internacional por conta da violência, a guerra entre traficantes de drogas. As drogas constituem-se num problema extremamente grave. As drogas, elas têm trazido tanta dor, tanta tristeza e geram tanta violência. Mas pela graça do Senhor, com a bênção de Deus, é possível vencê-la sim. Aqui no programa Além dos Fatos, a esperança está sempre em pauta. E é com alegria que nesta hora está no ar, Além dos Fatos. Vamos falar de coisa boa. Tem presente para você. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Um estudo bíblico muito sério, muito cuidadoso, muito bem preparado para orientar você, a fim de que você compreenda verdades preciosas da Santa Bíblia. Se você deseja ter essa revista, fazer esse curso bíblico, é só solicitar que a gente manda para você. Entre no blog do programa Além dos Fatos. Faça o seu pedido. E a revista em algumas semanas vai chegar aí na sua casa. Ou então, você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial. A equipe da Escola Bíblica vai atender sua ligação, preencher os seus dados e logo a revista chega aí na sua casa para abençoar a sua vida. Mas olha, ao pedir e receber, estude para valer. Estude com oração, pedindo a orientação do Senhor, conferindo os textos bíblicos, e eu não tenho dúvida de que, de fato, esse conhecimento de Deus vai abençoar a sua vida. É presente, é de graça, acredite. Eu quero compartilhar abraços, e os abraços de hoje vão todos para o interior do Pará, o grande estado do Pará. Vou começar aqui com Itupiranga. Abraços para Lenira Cardoso da Cruz, para sua filha Aline e para sua cunhada, a Sandra. Deus abençoe todos vocês aí. E os próximos abraços vão todos para Altamira, onde nós tivemos há poucos dias a caravana Novo Tempo. Abraços para o Bento e sua família. Parabéns, irmão Bento, pelo seu lindo ministério de classe bíblica. Abraço também para Sandra Soares e suas filhas. A Thaís, a Clara Beatriz e a Isis Caroline. Também abraços para o Joilson e a Ivanilde. Também os seus filhos, a Jamile e o Lucas. E ainda tenho mais abraços para Altamira, para o José Roberto e a Derivânia. E ainda para o Gediel Vieira Pinheiro. Tudo gente boa, gente querida de Altamira, estado do Pará. Mas é claro que o nosso abraço é para você, onde quer que você esteja nesse imenso Brasil, ou mesmo você que nos acompanha de algum outro país do mundo. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado porque você escolhe agora estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E o nosso convite é que você sempre interaja conosco por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do Instagram. E uma outra ótima opção é você inscrever-se em nosso canal no YouTube, para que assim você possa rever quantos vídeos, quantos programas você desejar e também, é claro, compartilhar sempre com seus amigos. Lamentavelmente, como eu disse há pouco, o Rio de Janeiro está aí no palco dos noticiários, né, por conta da guerra entre os traficantes, e isso gera muita tristeza, muita dor, deixa a população do Rio de Janeiro muito assustada, afinal de contas não é para menos, né? Afinal de contas, tiroteios constantes. Confira a matéria. O Rio de Janeiro volta a ganhar destaque na imprensa nacional e internacional. Dessa vez, o motivo é a guerra entre traficantes pelo controle da venda de drogas nas favelas da cidade. Centenas de bandidos de uma mesma facção trocam tiros desde o domingo passado. A polícia entrou em ação e o que se viu foi um cenário de guerra. Vários carros blindados, tanques
e homens do Exército ocuparam ruas da Rocinha, nessa que é uma das maiores ações contra o tráfico de drogas no Rio. O confronto começou depois que o traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, rompeu com Antônio Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha. De dentro do presídio em Rondônia, NEM ordenou que seus comparsas invadissem a Rocinha. Desde então, o tiroteio entre os bandidos tem sido intenso. Segundo um relatório divulgado pela Agência da ONU para Drogas e Crime, cerca de 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas em todo o mundo. Mais da metade destas as consome ao menos uma vez por mês. Aproximadamente 25 milhões de pessoas são dependentes químicos, um mal que acaba com as famílias e escraviza quem as consome. Definitivamente não vale a pena entrar por esse caminho. Tremendo, hein? Muito lamentável. E eu fico vendo tudo isso e pensando se existem traficantes, se existem pessoas que participam desse comércio criminoso, ilegal, é porque existem consumidores, né? Tem gente para consumir a droga e os consumidores, além deles próprios se prejudicarem, se matarem, eles ainda precisam estar cientes de que estão patrocinando o crime. Eles estão, sem dúvida, contribuindo aí para sustentar os traficantes de drogas. As drogas são um problema social gravíssimo, inimigo público número 1. As drogas cobram um tributo enorme, não é? Um tributo elevadíssimo. São pessoas desabilitadas, violência nos lares, divórcios, crianças que nascem com problemas físicos e mentais em decorrência do uso das drogas em relação aos pais, crimes de toda a natureza, enfermidades, vidas perdidas e muitas tão jovens. Deus tenha misericórdia. Que mundo é esse em que a gente vive, não é? Que mundo triste, que muito lamentável, que mundo lamentável. Mas aqui no Além dos Fatos tem sempre esperança em pauta. E por isso, antes de abrir a Santa Bíblia e buscarmos a orientação do Senhor, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, prontos para estudarmos Tua Palavra e buscarmos Tua orientação. Te peço por Tua graça, Senhor, que Tu nos ilumines agora. Por Tua bondade, Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero dizer uma palavra rápida para os pais. Os pais sempre devem estar atentos em relação aos seus filhos em todas as épocas, né? Esse é um conselho muito próprio, muito adequado, mas eu penso que no tempo em que nós estamos vivendo, mais ainda. Exatamente por conta dos riscos do mundo em que nós vivemos. Os pais precisam acompanhar seus filhos, saber quais são as amizades deles, os ambientes que frequentam em suas saídas e mesmo dentro de casa, né? Por exemplo, o que eles estão vendo na internet. Os pais precisam conversar com os filhos a respeito dessa questão que é extremamente séria relativa ao uso de drogas. E, inclusive, nós temos que orientar os nossos filhos quanto à vontade do Senhor para a nossa vida e para a vida deles. Dificilmente existe hoje alguma pessoa que não tem algum parente, ou se não parente, pelo menos algum amigo ou mesmo conhecido que não tem algum tipo de envolvimento com drogas, seja a droga lícita ou a ilícita. Porque por mais estranho que pareça, existe droga lícita, né? O álcool, a bebida alcoólica e o tabaco, o fumo são considerados drogas lícitas, nunca deviam ser, porque são drogas como as outras drogas. E, aliás, essas chamadas drogas lícitas, a bebida alcoólica e o tabaco, matam mais do que todas as outras drogas proibidas juntas. Tremendo isso, hein? Quantas enfermidades, quanta violência, assassinatos, quantos acidentes ocorrem exatamente por causa do vício, do alcoolismo e do fumo, do uso do tabaco. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. Quem tem uma pessoa viciada em casa certamente sofre muito em função disso. Sofre o viciado e aqueles que moram com ele, é claro. Quantas pessoas, por causa do vício das drogas, elas deixam de trabalhar, deixam de estudar. Muitas vezes cortam os relacionamentos dentro de casa, vivem isolados, apesar de estarem dentro de casa. Alguns deles tornam-se agressivos, outros entram para o mundo do crime,
começando inclusive a praticar roubos dentro da própria casa, pegando dinheiro em casa, as coisas da casa muitas vezes. E você certamente já viu ou já pelo menos ouviu falar de pessoas que vendem, por exemplo, os móveis de casa. Eu já vi uma situação muito lamentável e, sinceramente, eu só acredito porque eu vi essa situação. Uma vez fui numa determinada casa onde não havia nenhum móvel na casa, nenhum eletrodoméstico, porque o dono da casa, o senhor, o marido ali, pai, ele entrou para o mundo das drogas, se viciou, se perdeu nas drogas, por conta disso perdeu o emprego, e aí ele começou a tirar as coisas de dentro de casa, os móveis eletrodomésticos e vendê-los. Mas ele chegou ao ponto de tirar lâmpadas, de tirar chuveiro, de tirar torneiras de casa e vender. E uma vez eu fui a essa casa com a intenção de visitar ali a família, de orientá-los, confortá-los, inclusive com alguns irmãos da igreja que levaram alimentos para aquela família que estava passando necessidade, mas na segunda vez que eu fui à casa o impacto foi ainda melhor. Porque aí a esposa daquele senhor me disse que ele havia vendido as portas da casa, inclusive a porta da frente de casa. A entrada ali estava fechada com um compensado lá, um madeirite, porque ele começou vendendo as portas de dentro da casa, depois ele vendeu até mesmo a porta de entrada, a porta que dava acesso para a rua. Que coisa tremenda, hein? Por conta do vício, uma pessoa completamente dominada. Como é difícil conviver quando você tem dentro de casa alguém da sua família que é dependente de drogas. E o pedido que eu faço a Deus, e certamente alguém nessa condição está me assistindo agora, é que Deus lhe dê paciência, que Deus lhe dê calma, lhe dê sabedoria, lhe dê discernimento, que Deus lhe ajude a demonstrar sempre cuidado, sempre apreço, sempre carinho, sempre amor. Não desista do seu parente, do seu amigo, do seu conhecido, seja de quem for, por estar ele nessa miserável condição de completo domínio pelas drogas. Não desista. Peça a Deus que renove sua esperança. Você certamente já ouviu dizer isso: enquanto há vida, há esperança. Quantas pessoas já foram completamente transformadas pelo poder de Deus, pessoas que viveram completamente escravizadas, mas hoje, pela graça do Senhor, estão livres. Eu quero abrir a Bíblia com você. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Vou ler os versos 31 a 33. Está escrito assim: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. A orientação bíblica é: não olhes para o vinho, não olhe para a bebida fermentada, para a bebida alcoólica, nem sequer olhe. Quanto mais use, quanto mais faça uso disso. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Nem olhe para que você não seja atraído, porque é interessante, é fascinante, mas para que você não seja atraído, nem sequer olhe, diz a palavra do Senhor. Pois ao cabo, ou seja, no final, morderá como a cobra, como a serpente, picará como o basilisco ou como a víbora. A ideia bíblica aqui é clara. O efeito da bebida alcoólica no organismo é semelhante ao efeito do veneno de uma cobra, de uma serpente, ou seja, o efeito é destruidor sobre o organismo humano. Os teus olhos, diz o texto, verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. O álcool, como toda droga, é uma substância psicoativa, age rápido no cérebro, perverte sua capacidade de raciocínio, as faculdades do pensamento ficam obscurecidas, o cérebro fica enfermo, fica enlouquecido e o poder da vontade é enfraquecido. Mas por que será que mesmo assim as pessoas fazem uso de bebida alcoólica, de cigarro e de outras drogas proibidas? Muitos entram por esse caminho por curiosidade e depois que se viciam, é claro, ficam dominadas. Outras pessoas
entram por esse caminho por conta da influência de amigos, muito amigos, né? Mas, lamentavelmente, isso acontece muito. A influência, as más amizades e, muitas vezes, também por conta da pressão de um certo grupo. Aquela ideia de que o grupo faz sobre o indivíduo, de que está todo mundo usando, por que ele não usa? Se ele não usa é porque ele é tolo, é porque ele é fraco, é porque ele é covarde, e aí vem toda essa pressão social. Além do mais, muitos usam drogas, começam o uso de drogas como uma forma de fuga da infelicidade, de sérios problemas emocionais. Outros veem as drogas, seja cigarro, seja bebida alcoólica ou as outras drogas proibidas, como um símbolo de independência, de liberdade. Ora, isso é um contrassenso, né? Afinal de contas, toda droga gera dependência, gera, na verdade, escravidão. Eu sei que já contei uma historinha aqui, mas eu quero repeti-la, talvez você que esteja me assistindo agora não tenha visto naquele dia, já faz algum tempo, eu tenho a impressão que foi em 2015. Eu contei uma historinha, é muito simples, e apenas para ilustrar e a gente entender esse ponto. A historinha é assim, de uns peixinhos que estavam num lago, estavam ali nadando, felizes, de repente um peixinho se afasta do grupo e fica lá num cantinho do lago. E ele fica nadando ali sozinho e nadando em círculos, assim, olhando para cima. E o tempo vai passando, os outros estão lá e esse peixe está isolado. Um dos que está junto do grupo fica curioso por ver o coleguinha lá afastado e ele se aproxima e diz: "O que está vendo com você? Por que você só fica aqui nesse cantinho do lago, nadando em círculos e olhando para cima?" E o peixinho disse: "Olha, eu vou contar para você, mas você não espalha para os outros, não. É que nesse cantinho do lago aqui sempre cai anzol. E eu estou na expectativa do anzol cair na água, porque assim que cair eu quero ser o primeiro a agarrar." E o peixinho disse: mas por que é legal agarrar no anzol?" E o outro peixinho disse: "É que sempre vem um lanchinho. E o lanchinho é delicioso, só que só dá para um. Então quem chega primeiro e agarra no anzol vai comer o lanchinho. Por isso que eu estou aqui na expectativa." E o peixinho disse: "Olha, melhor ainda do que o lanchinho é o fato de que quando a gente agarra firme no anzol, ele leva a gente para cima, ele leva a gente lá para o céu." E o outro disse: "Mas é sério, tem o lanchinho e ainda a gente vai para o céu." E ele ainda disse assim: "Você não reparou ainda que tantos colegas nossos não estão mais aqui?" Exatamente, porque eles agarraram no anzol e subiram, saíram desse mundo triste e foram lá para o céu. E aí o peixinho disse: "Opa, se é assim eu também quero." Aí ficaram os dois ali nadando em círculos, olhando para cima, na expectativa de que o anzol iria cair na água. O tempo passou. E de repente vem um peixão assim, gordo, barrigudo, careca, já experiente. O peixão vai passando perto deles e vê os dois ali naquela ansiedade, naquele estresse, olhando para cima. E o peixão diz assim: "Meninos, o que está vendo com vocês? Por que vocês estão nadando em círculos, olhando para cima?" E um dos peixinhos disse: "Olha, tio, é que a gente está esperando o anzol cair na água. Porque assim que o anzol cair na água, a gente vai agarrar. Porque o anzol traz sempre um lanchinho gostoso. Além do mais, quando a gente agarra no anzol, ele leva a gente para o céu." O peixão olhou e disse: "Ô meninos, eu lamento decepcioná-los, mas eu quero informar vocês que isso não é assim. É verdade que o anzol traz sempre um lanche, que o lanche é gostoso, mas olha aqui uma coisa, quando você agarra no anzol, o anzol leva você, mas não é para o céu, leva você é para a panela dos humanos, leva você é para a frigideira. Se você se agarrar no anzol, é só uma questão de tempo e você estará literalmente frito. Não vai nessa não, desistam dessa coisa de anzol." E os peixinhos estavam decepcionados, e o peixão foi seguindo e de repente ele olhou para trás e disse assim: "Garotos, nunca se esqueçam, sempre há comida grátis no anzol. Não se esqueçam, sempre há comida grátis no anzol." É assim, é simples, mas é verdade, não é? Sempre há comida grátis no anzol. Geralmente o primeiro contato da pessoa com drogas é com drogas lícitas, bebida alcoólica ou com cigarro. E via de regra é de graça. Alguém lhe oferece um copo de uma bebida considerada leve, tipo cerveja e por aí vai, não é? Alguém lhe oferece um cigarro e não lhe cobra nada,
Sempre há comida grátis no anzol, é preciso ter muito cuidado. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11, está escrito: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu gosto desse texto. Paulo começa dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, olha aqui, nem os impuros, nem os idólatras, os adoradores de ídolos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomia tem a ver com prática de homossexualidade. E ainda mais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os alcoólatras, os viciados, seja em bebida alcoólica ou qualquer outra droga. Não, esses também não, nem os maldizentes, nem os ladrões, nenhum destes, diz o apóstolo Paulo, vai herdar o reino de Deus. Mas olha o verso 11, aqui está o ponto principal. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vos santificastes, fostes, diz o apóstolo Paulo, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todos estes que viveram estes pecados, diz Paulo, muitos de vocês, ele diz, viveram estes pecados, mas vós vos lavastes. Vocês foram purificados por Deus. Vocês foram santificados, ou seja, foram transformados pelo Senhor. Por isso ele diz, vocês estão justificados, vocês estão perdoados, vocês estão salvos, pelo poder do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. As drogas podem ser maiores e mais fortes do que você. Porém, mais forte, muito maior do que as drogas, é o seu Deus, é o meu Deus. Assim como estes, para os quais Paulo primeiramente escreve, que eram membros da Igreja de Deus lá na cidade de Corinto. Assim como eles, tantos outros filhinhos de Deus também viveram imersos e dominados pelo pecado, mas hoje estão livres, porque eles foram lavados, eles foram santificados e eles foram justificados pelo Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, no Espírito do nosso Deus. Veja que aqui ele menciona a Santíssima Trindade, o Senhor Jesus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai, Deus, todos envolvidos para livrar, para salvar o homem. Em Romanos capítulo 8, verso 13, Paulo diz assim, porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se a gente vive segundo a carne, ou seja, segundo nossa natureza inferior, pecaminosa, somos conduzidos para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus, o bendito Espírito Santo, nós mortificarmos os feitos do nosso corpo, então certamente viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E acredite, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, o inimigo não tem poder sobre eles, porque sobre nós está o poder do nosso Deus, sobre nós está o Espírito Santo, e com o Espírito de Deus nós vencemos todo o pecado, toda a escravidão, porque em Cristo nós encontramos verdadeira liberdade. Qual é o seu vício? Alcoolismo, cigarro, drogas proibidas, pornografia, jogos de azar, seja qual for o seu vício, você não nasceu com esse vício. Você não tem que viver e morrer com esse vício. E você também não tem que morrer por causa desse vício. Assim como um dia você foi dominado, você agora pode ser libertado.
Por isso eu digo para você, se você tem algum vício, busque ajuda de amigos, da família, da igreja. Se necessário, busque uma clínica para tratamento, busque terapia, busque médico, medicamentos, mas acima de tudo, busque a Deus. Você pode se libertar. Muitos já saíram desse cativeiro. Não é fácil, mas é possível. É fácil entrar e difícil sair. A pessoa entra sozinha, mas para sair ela precisa de ajuda. Mas é claro, a escolha é sua. Assim como você escolheu entrar, você precisa escolher sair. O vencedor não é aquele que nunca cai. O vencedor é aquele que não permanece caído, que não permanece no chão. E eu quero terminar citando mais um texto bíblico para você. Você certamente conhece. João capítulo 10, verso 10. Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A droga e todos os outros vícios são ladrões. Ladrões que vêm para roubar a nossa liberdade. Ladrões que vêm para matar a nossa esperança. Ladrões que vêm para destruir os nossos sonhos e destruir a nossa vida. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A verdadeira vida está no Senhor Jesus Cristo. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, se entrega a Ele, clama por sua misericórdia sobre a sua vida, então o Senhor lhe concede o seu poder, lhe concede a sua bênção. E é com a bênção de Deus que nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o diabo, nós vencemos os vícios, nós vencemos nossa própria natureza inferior. Por isso eu lhe digo, busque ajuda, sobretudo busque a Deus. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa hora por compartilhar Tua palavra. E te peço, Senhor, por Tua graça, abençoa todos que participam dessa oração comigo, Senhor. Em especial, eu te peço pelos que estão dominados por algum tipo de vício, como no caso das drogas. Ó Deus, ouve o clamor desse Teu filhinho, dessa Tua filhinha, Pai, que se sente incapaz, mas se agarra no Teu braço poderoso. Ajuda-o, Senhor. E eu te peço também, renova as forças, a paciência e o amor daqueles que precisam cuidar e conviver com gente que está assim viciada dentro da própria casa. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa o Teu povo. Nós clamamos com gratidão e louvor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que o Senhor lhe dê a verdadeira libertação que dele vem. E mantenha sempre na sua mente e no seu coração o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com a bênção de Deus. Um abraço. Tchau.